Olá, boa noite, minha irmã, meu irmão. Bem-vindo a mais uma escola bíblica online, aqui com discipulado na Bíblia, né? Aqui no Movimento Discipular. Hoje a nossa escola bíblica online é sobre o discipulado na Bíblia, né? Mais uma vez estamos aqui para compartilhar um pouco do que a palavra de Deus tem para nos dizer, de algo tão importante, de algo tão fundamental que é o discipulado, que é cuidar e ser cuidado, que é crescer na semelhança de Cristo Jesus e levar outros a crescer também na semelhança do nosso amado Jesus, nosso mestre. Queridos, fica à vontade aí para compartilhar esse conteúdo com quem você ama. Saiba que esse conteúdo fica gravado no YouTube da PIB Curitiba. Então, se você quiser acessar depois, compartilhar com quem você ama, para aprender mais sobre o discipulado na Bíblia, fica à vontade para compartilhar isso nas suas redes sociais, da forma que você quiser, com quem você ama. Meu nome é Vitor Martins, né, do Movimento Discipular, e a gente vai estar hoje falando de um tema que é 5 marcas do discípulo. 5 marcas do verdadeiro discípulo de Jesus que nós encontramos aqui, especialmente no Novo Testamento, que o nosso Mestre Jesus vai estar falando para a gente sobre 5 marcas que todo discípulo de Jesus deve ter. Antes da gente começar, vamos fazer uma oração, né? Pois a própria palavra nos ensina, antes de tudo, fazer orações. Então vamos colocar o nosso coração diante do Senhor e nos entregar a esse tempo aqui de aprendizado juntos na palavra de Deus. Pai, obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, cada um que está assistindo isso aqui online. Pai, vem e ministra ao nosso coração tudo que o Senhor quer falar, tudo que o Senhor quer nos ensinar. Os nossos corações estão abertos, Jesus, pois não queremos viver apenas uma parte do teu evangelho ou um evangelho médio, medíocre. Não, queremos viver todo o evangelho, Pai. Por isso nós estamos aqui, para aprender do Senhor. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Por isso vem, Espírito Santo, abre o nosso entendimento para entender e nos capacita a viver e praticar tudo aquilo que o Senhor nos ensinar aqui hoje. Pai, a minha oração junto com os meus amados irmãos e irmãs, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos direto então mergulhar nisso, numa das marcas aqui que a palavra de Deus nos dá, uma das marcas do verdadeiro discípulo de Jesus, algo que está ali impresso na vida de quem é discípulo de Jesus, ou quem se diz discípulo de Jesus deve ter impressa essa marca, né? Vamos nos deixar trabalhar aqui por essa palavra. A primeira marca que eu quero trabalhar, inclusive essas marcas, né, são ali... Eu tirei de um livro que fui inspirado por um livro que você aí que quer aprender mais sobre discipulado na Bíblia, quero já deixar indicado, que é O Tipo Certo, de Edmund Chan. É um livro até recente desse autor, que é uma bênção, me abençoou muito. Tenho certeza que se você se dedicar a essa leitura vai te acrescentar muito também. Então a primeira marca aqui que eu quero compartilhar com vocês é um verdadeiro discípulo de Jesus, ele está alicerçado, enraizado na palavra de Deus, na verdade que é a palavra do Senhor. Olha só o que a Bíblia nos diz em João, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada. Diz assim: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. João 8:31. Olha só o que Jesus vai dizer também aqui em Mateus 7, capítulo 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Um verdadeiro discípulo de Jesus é alicerçado na palavra. Essa é a primeira marca. Um verdadeiro discípulo, ele lê a palavra, ele medita nela diariamente. Um verdadeiro discípulo, ele está enraizado nisso, nas verdades da palavra de Deus.
Queridos, existe algo real na nossa vida, que é nós seremos doutrinados. Eu e você, nós somos doutrinados. Isso é natural. Nós recebemos ensinamento dos nossos pais, ensinamentos de princípios, conceitos, de várias coisas que estão ao nosso redor, programas de televisão, livros, literaturas, mídias. Tudo isso nos traz percepções da realidade, princípios sobre os quais a vida deve ser pautada. E se nós não vigiarmos, se nós não prestarmos atenção, nós começamos a ter princípios e verdades na nossa vida que não são verdades da palavra de Deus, ou seja, são mentiras, pseudo-verdades, verdades do mundo que na verdade são mentiras, né? Porque verdade é uma só, que é a palavra que sai da boca de Deus. É quem Deus diz que eu e você somos. A minha identidade, a nossa identidade deve estar nele. Quem nós somos e o que nós temos, tudo, os nossos princípios, como nós reagimos ao mundo, a nossa percepção da realidade deve ser baseada nas verdades que estão ali na palavra de Deus, que é a palavra de Deus. Então, queridos, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele tem a sua vida alicerçada, enraizada na palavra. Voltando naquela afirmação inicial que eu disse, né, sobre ser doutrinado, né, no sentido de ser educados, receber o aprendizado, isso acontece de uma forma que, queiramos nós ou não, isso acontece. A questão é por quem nós nos deixamos ser doutrinados, de quem nós estamos bebendo, de quem nós estamos aprendendo, de onde vem a percepção da realidade que está à nossa volta. Vem pela lente da palavra de Deus, ou vem segundo outras lentes? Será que pra gente é normal, não tem problema sonegar imposto, dando um exemplo bem genérico aqui, né, só para trazer um pouco mais para a prática real do nosso dia a dia, porque esse é o objetivo da palavra de Deus. Ah, não tem problema sonegar imposto, tá? Não, todo mundo faz, isso é normal no Brasil, não tem problema, isso é culturalmente aceito. Talvez pela cultura desse mundo e talvez até mais específica do país em que nós estamos, talvez isso seja uma verdade, né? Ah, não, é normal. Mas segundo a palavra de Deus, não é. Nossa pátria é celeste. Nós somos filhos do reino de Deus. Nós somos cidadãos do reino dos céus, embaixadores do rei que é Cristo. Então, nós não podemos aceitar isso como verdade na nossa vida. A verdade vem da palavra de Deus. Só dando um exemplo bem genérico, mas expanda isso para a prática de tudo na sua vida, dos nossos relacionamentos, das nossas interações, das nossas decisões, os princípios nos quais nós pautamos todas as nossas decisões e as nossas vidas. Precisa ter como fonte, vir da palavra de Deus. Essa é uma primeira marca do verdadeiro discípulo. Como ter essa marca? Vamos, né, agora para mais ainda para a prática. Ok, percebi, entendemos isso aqui juntos. Poxa, ok, mas como que eu pratico isso? Como que eu vivo essa marca? Como isso vai começar a ser uma marca na minha vida? Olha, primeira coisa, leia e medite na palavra de Deus diariamente. Porque a própria Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Às vezes a gente está se enchendo de tantas coisas, mas a gente não se enche da palavra, não se enche ali do Espírito Santo falando com a gente, mudando. A gente não tem tempo para deixar o Espírito Santo mudar a nossa mente, como está escrito em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né? Se deixem transformar pela renovação do seu entendimento, que é o Espírito de Deus que faz isso. Então leia,
Vamos ler e meditar na palavra de Deus diariamente. Vamos reservar um tempo especial para isso todos os dias. Nós precisamos fazer isso para começar a ter essa marca. Outro ponto importante, prático, para a gente ter essa marca. Peça ao Espírito Santo no seu tempo de oração que abra o seu entendimento para compreender as verdades da palavra de Deus, da Bíblia, e peça também que o Espírito Santo capacite, sabe, dê capacidades, força, graça para poder praticar, colocar em prática essas verdades que você entendeu. Então, 2 dicas práticas, faça isso diariamente. Vá no seu tempo a sós com o Senhor, comece a ter esse tempo a sós, de leitura da palavra, de meditação e de orar pedindo ao Senhor que abra o seu entendimento para entender essas verdades e o capacite para vivê-las. Então, são 2 dicas práticas aí para a gente começar a ter essa marca de todo discípulo verdadeiro de Jesus, que é o de estar enraizado, alicerçado nas verdades da palavra de Deus. Massa! Isso muda tudo, gente, isso muda tudo. Porque nós começamos a viver segundo a verdade da palavra de Deus e não segundo a nossa própria cabeça ou o que o mundo diz sobre nós e o que nós temos que fazer. Não, a gente vive segundo a palavra. Isso muda muita coisa. Essa é uma marca crucial. É uma marca de todo discípulo verdadeiro. Então vamos para uma segunda marca. Uma segunda marca do verdadeiro discípulo de Jesus é: um verdadeiro discípulo se submete completamente ao senhorio de Cristo. Olha só o que a palavra de Deus diz no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Olha só que Jesus também vai dizer em Mateus 6,33, ali já mais para o final do Sermão do Monte, ali em meados do Sermão do Monte, Mateus 6,33, olha o que Jesus diz: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas demais coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6,33. Olha só que interessante que Jesus está mostrando marcas de um verdadeiro discípulo, que é se submeter ao senhorio dele. Quando Jesus fala que todas estas demais coisas, ele está falando de preocupações do mundo, de ansiedades que vêm sobre todos nós, sabe? Como é que eu vou pagar aquela conta, né? O que comer, com o que vestir? Nossa, será que amanhã eu vou ter um teto sobre a minha cabeça, né? Essas preocupações que Jesus, inclusive, vai dizer, olha, as pessoas que não conhecem a Deus, todas elas se preocupam com isso todos os dias, mas não seja assim com vocês, não andem ansiosos por coisa alguma, vocês têm Pai, né? Se você olhar esse capítulo 6, até que Jesus chega meio que nessa conclusão, nesse fechamento com esse versículo 33 que a gente acabou de ler, nos versículos anteriores de Mateus 6, Jesus vai estar fazendo um contraste assim, olha, não se preocupem com isso, vocês têm Pai. Não se preocupem, vocês têm Pai. Ele está o tempo todo fazendo um contraste para mostrar para os discípulos, olha, a verdadeira marca de um discípulo, que ao mesmo tempo, né, é um filho de Deus. A verdadeira marca é que ele não fica se preocupando, andando ansioso com essas coisas, no sentido de ficar correndo atrás disso, procurando essas coisas. Não, ele procura em primeiro lugar o reino de Deus, porque ele sabe que ele tem um Pai, uma cidadania eterna, e ele sabe que o Pai cuida, por isso todas essas coisas vão ser acrescentadas. Então, uma marca do discípulo de Jesus, que é filho, né? Os discípulos também, ao mesmo tempo, ele também tem a característica de ser filho, né? Ele não anda ansioso pelas essas coisas. Ele entrega o cuidado ao Senhor, porque ele sabe que ele tem Pai. Ele sabe que ele está sob um senhorio de Cristo. Por isso, ele se preocupa com as coisas do reino. Ele se preocupa em negar a si mesmo,
tomar a cruz dele diariamente e seguir a Jesus. A preocupação do discípulo, do filho, será que eu estou junto de Jesus hoje? Será que eu estou seguindo ele hoje? Será que eu não estou me distraindo com as coisas e larguei a minha cruz para trás, chutei, né, o balde, né, nessa expressão de abandonar aquilo que Deus tinha para mim e resolvi me preocupar com as coisas desse mundo? Coisas às vezes que são boas, né? Não tem nada de errado no trabalho, no trazer o sustento para casa, em fazer coisas que a gente gosta, não, mas ele não está preocupado, ele não está andando, correndo atrás dessas coisas, ele está correndo atrás do Pai, dos interesses do reino do Pai. Então, uma segunda característica muito forte, marcante, né, no discípulo verdadeiro de Jesus, ele busca, em primeiro lugar, o Pai, os interesses do Pai e o reino do Pai. Olha, eu selecionei umas frases interessantes aqui. A primeira é do autor desse livro que eu citei no início, Edmund Chan. Nesse livro, O Tipo Certo, ele diz assim, olha: se Cristo não é Senhor de tudo, ele não é Senhor de nada. Porque se Cristo não é Senhor de tudo, algo também é Senhor do seu coração. Então, quando houver esse confronto de interesses no seu coração, você vai decidir pelo essa outra coisa, esse outro Senhor, a despeito de Cristo Jesus. É por isso que Jesus vai dizer, né, que vocês não podem servir a dois senhores, né? E aí ele dá como um exemplo, modelo, né, o dinheiro, né? Que a gente sabe que sabiamente Jesus faz isso, porque ele sabe que esse é algo que pega, né? Olha, vocês não podem servir às riquezas e a Deus. Jesus faz esse contraste, né, para dizer, olha, eu preciso ser o primeiro no seu coração. Se eu não for o primeiro, se algo está disputando comigo no seu coração, não vai dar certo. Que é aquela história do jovem rico, né? Que muitos aí conhecem, tenho certeza, né? A história que ele chega para Jesus e fala, olha, eu tenho cumprido todos os mandamentos, mas o que me falta ainda, Jesus? Jesus fala, olha, te falta uma coisa. Entrega, vende suas riquezas, dá aos pobres, vem e me segue. E você terá um tesouro nos céus. E fala que ele saiu entristecido, porque as riquezas ocupavam um lugar no coração dele. Muitos teólogos até argumentam que talvez se aquele jovem rico dissesse, opa, tá, vou fazer isso, eu decido fazer isso. Jesus talvez dissesse, não precisa mais. Porque a ideia era a mesma ideia de como Deus fez com Abraão. De, olha, me dá o seu filho. Né, me dá o seu único filho. E quando Abraão ia sacrificar, Deus fala, não precisa mais, agora eu sei que o seu coração é meu. Eu sei que verdadeiramente você me ama acima daquilo que você tanto ama, que é o seu filho. Você ainda me ama mais. Então, não precisa, eu sei. Eu sei que você me entregou também o seu filho. Eu sei que o seu filho também está entregue a mim. Então, é isso uma grande marca, uma marca no cerne, no fundamento de todo discípulo de Jesus. É que ele entrega tudo ao Senhor. E ele é livre porque ele entregou tudo. Ele é livre para viver todos os sonhos e projetos que o Pai tem para ele. Ah, que maravilha ser livre em Cristo. Se Jesus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Decida ser livre hoje. Deixe Jesus começar a entrar mais e nos libertar para viver essa marca do discípulo, essa liberdade que ele nos libertou para viver, né? Que coisa maravilhosa. Uma outra frase interessante de um teólogo bem conhecido, A.W. Tozer, ele vai dizer assim, né, numa frase, ele diz assim, abandone a sala do trono do seu coração e entronize Jesus ali. Coloque-o no foco da atenção do seu coração e pare de querer ser um herói. Faça dele, de Jesus, seu tudo em tudo e tente se tornar cada vez menos. Dedique toda a sua vida somente à sua honra e mude os motivos da sua vida de si mesmo para Deus. Em todas as coisas, deixe-o ter primazia. Que meditação profunda aqui de A.W. Tozer. Né? Em todas as coisas deixe-o ter primazia. Deixa ele ser o Senhor, porque ele é Senhor, ele é digno de tudo.
Então, essa é uma segunda marca. Agora vamos para a prática. Então, tá, legal. Essa é uma segunda marca fundamental. Então, como que eu vivo isso? Eu quero decidir por isso. Eu quero começar a ter essa marca. Eu quero começar a ser essa pessoa que vai viver o reino de Deus, que vai influenciar pessoas, que vai cumprir a vontade de Deus na minha vida. Como que a gente faz isso na prática? Olha, a primeira coisa, decida. Isso não é da noite pro dia, amanhã pronto, agora... Beleza? Já entreguei tudo. Já entendi, agora já entreguei tudo. Não, isso é um processo. Você entra nesse processo todos os dias, como nós lemos ali, dia a dia toma a sua cruz e segue ele. Isso é todos os dias. Se você ainda não tomou essa decisão, decida agora. Decida agora entregar tudo a Jesus. Decida agora entronizar ele no centro do seu coração, sabe? E comece a buscar isso. Porque aí Jesus vai começar a te ajudar nesse processo de entregar. Uma outra dica aqui prática, né? Além da decisão, de às vezes você, olha, eu tenho dificuldade, eu sei que agora eu não estou conseguindo entregar tudo, mas decida, isso é algo prático, decida, olha, eu quero isso. Ainda que eu não estou conseguindo entregar tudo agora, eu decido que é esse caminho que eu quero seguir. Essa é uma primeira dica prática. Uma segunda coisa é busque de forma sincera e honesta essa entrega todos os dias. Como a gente leu ali, de tomar a cruz todos os dias. Busque isso de forma honesta, sincera, junto a Jesus em oração. Se submeta, busque se submeter debaixo dessa boa mão do Senhor, do senhorio do Senhor, todos os dias. Sabe qual que é o lugar bom para você fazer isso? No seu devocional, no seu tempo a sós com Deus. Busque isso todos os dias. E você vai ver o Senhor te ajudando, te capacitando, né? Ele já às vezes está abrindo seu entendimento agora para essa verdade. E é no dia a dia que o Espírito Santo também vai vir, porque sem ele é impossível. Ele vai vir quando você estiver buscando isso de todo o coração, colocando isso diante de Deus. O Espírito Santo vai vir e vai começar a te capacitar, a entregar aqueles lugares, aquelas situações difíceis que você tem dificuldade de entregar para Jesus, de deixar ele tomar conta, de deixar ele tomar as decisões. O Espírito Santo de Deus vai começar a te capacitar a viver nesse lugar de entrega, nesse lugar que é seguindo a Jesus, nesse lugar em que a gente é totalmente livre. Amém? Essa é uma segunda marca fundamental. Então, guarde no coração essas duas dicas práticas, porque é nesse lugar de oração que o Espírito Santo vai começar a te capacitar e a te mostrar a como vencer, a como entregar tudo a Ele. Uma terceira marca, então, vamos para a terceira marca de um verdadeiro discípulo de Jesus. Terceira marca é: um verdadeiro discípulo anda em amor. Olha só o que diz a palavra de Deus ali no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Olha só, que Jesus vai dizer: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Olha que verdade tremenda que Jesus nos traz aqui. Uma marca do discípulo dele é quando nós amamos uns aos outros. Assim como ele nos amou, ele nos chama: olha, vocês precisam amar os seus irmãos. Olha que interessante, né? Olha, a chave para ser um discípulo amoroso é primeiro amar a Deus. É interessante isso, né? Como que a chave para amar os outros é você começar a amar a Deus acima de todas as coisas. Porque se você amar a Deus acima de todas as coisas, esse amor de Deus vai começar a encher o seu coração, sabe? O amor de Deus pelos outros, por você, vai começar a te constranger, e o amor de Deus pelos outros vai começar a te influenciar. Nesse tempo de relacionamento com Deus, em que Ele começa a te incendiar de amor por Ele, você vai começar a amar mais aos outros. Então, olha, a primeira dica prática aqui
é se encher do amor de Deus. E isso acontece quando nós buscamos ao Senhor, quando nós estamos ali aos pés dele. É quando nós estamos sendo cheios do Espírito Santo, porque o amor é um fruto do Espírito. Não tem como a gente fazer, sabe, força assim para frutificar o amor, não, é um fruto do Espírito. A gente precisa buscar ser cheio do Espírito Santo para começar a frutificar isso. O Espírito Santo vai começar a constranger o nosso coração para fazer coisas pelas outras pessoas. Ele vai começar a nos confrontar para amar mais aos outros. E é aí que a gente peça ao Senhor coragem, ousadia para estar ali se esforçando para praticar ações de amor, sim. Mas tudo isso começa e é fundamental esse start no nosso coração, do amor de Jesus começando a dar resultado, começando a nos constranger, começando a transbordar da nossa vida para os outros à nossa volta. E isso acontece quando nós estamos sendo cheios do Espírito Santo. Então, a dica prática para a terceira marca do verdadeiro discípulo de Jesus é: busque esse amor, busque ser cheio do amor de Deus de forma sincera e intensa no seu tempo de devocional, no seu tempo de oração com o Senhor. É a partir desse lugar que você vai começar a ser constrangido pelo amor de Jesus, que eu e você vamos começar a ser constrangidos e tocados por esse amor e confrontados para amar mais aos outros que estão à nossa volta. E aí sim, comece até a orar a Deus por oportunidades, por te encher de coragem, ousadia para poder estar tendo ações, palavras, ações práticas de amor pelas pessoas, porque é nisso que a gente vai verdadeiramente manifestar o amor de Cristo pelas pessoas, são em atitudes, em palavras também, mas principalmente nas nossas atitudes e ações, como bem Tiago vai nos admoestar, vai nos ensinar, né? Que é preciso amar não só de palavras, mas em obras, né? João, Tiago vão nos orientar muito nesse sentido, que é necessário a gente ter essas ações de amor. Então, terceira marca: um discípulo de Jesus anda em amor. Anda em amor. Por onde ele passa, ele vai deixando marcas de amor, atitudes de amor. A gente precisa ter essa marca. Jesus era assim, onde ele passava, parecia que era um perfume que vinha junto, né? As atitudes de amor, as palavras, sabe, estavam ali em torno, acompanhando Jesus em todo momento. Uma quarta marca aqui de um verdadeiro discípulo de Jesus, a gente vai ver que a marca de um verdadeiro discípulo é que ele dá muito fruto. Olha só o que está escrito ali no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8. Mais uma vez, palavras do próprio Jesus aqui dizendo: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Mais uma vez, algo que o próprio Jesus vai dizer: olha, isso aqui é uma marca de alguém que é meu discípulo. Qual que é? Dar muito fruto. E ele ainda diz, né, que isso glorifica ao nosso Pai que está no céu. O fato de nós darmos muito fruto. Então, o discípulo de Jesus é aquele que se parece com ele, é aquele que imita ele, aquele que as pessoas olham: nossa, essa pessoa se parece com Jesus, né? Por causa dos frutos, os frutos que é amor, paciência, longanimidade, os frutos do Espírito, que você pode encontrar ali em Gálatas 5, no capítulo 5, são esses frutos, são os resultados de alguém que é uma nova criatura, que foi regenerado por Jesus, pelo Espírito. Agora não anda mais segundo a própria cabeça, segundo a vontade da carne, mas está andando segundo a vontade do Espírito de Deus, sendo conduzido pelo Espírito de Deus. Essa pessoa, ela não mais faz as obras da carne, como está lá em Gálatas, mas ela faz os frutos, ela dá os frutos, os resultados de alguém que anda com Jesus, que é os frutos do Espírito. E essa é uma marca de alguém
que é discípulo, um verdadeiro discípulo de Jesus. Olha, crescer na semelhança de Cristo e levar outros a crescer nessa semelhança de Jesus. Isso é dar muito fruto. É estar crescendo, né? Se parecendo com Jesus. Os resultados de alguém que é guiado pelo Espírito de Jesus, né? Tem uma palavra muito interessante que me foge o nome agora de quem que é o dono, né? O autor dessa frase, mas ele diz mais ou menos assim: olha, você não pode falar para eu ser como Jesus, né? A menos que eu tivesse aqui, né, o Espírito de Jesus, só assim eu poderia viver como Jesus, né? E olha só que interessante, né? Porque como que a gente pode ser como Jesus? É impossível. Realmente o próprio Jesus vai dizer, olha, isso é impossível para vocês, mas tudo é possível para Deus. Então, se nós temos o Espírito de Deus, se nós nascemos de novo, então nós podemos ser como Jesus. Então nós podemos nos deixar ser guiados pelo Espírito de Deus e começar a dar frutos. Frutos do Espírito que vão mostrar, né, que vão evidenciar o caráter de Jesus na nossa vida. Então, como que ter essa marca na prática, então? Mais uma vez, vamos para a nossa vida prática. Hoje à noite, amanhã de manhã, quando você estiver ali no seu dia a dia, como que a gente vai começar a manifestar os frutos do Espírito? Olha, se esvazie de si mesmo e se encha do Espírito Santo, né? Como que a gente vai manifestar os frutos do Espírito? Se esvaziando, subjugando a carne ao controle do Espírito. Ok, mas como que isso acontece amanhã, no meu dia a dia? Disciplinas espirituais, mais uma vez, né? A oração, a leitura da palavra e o jejum, são essas 3 disciplinas espirituais, são a chave para a gente começar a se deixar ser guiado pelo Espírito e mortificar as obras da carne. Mais uma vez, né? Está aí a questão da Bíblia, da oração, está aí mais uma vez a questão do jejum, de mortificar a carne e deixar que o Espírito Santo se manifeste, né? Mais uma dica aqui prática, importante, é libere perdão. Abandone pecados que você sabe que está aí escondido, o Espírito Santo já falou com você, está falando com você, você precisa liberar o perdão. Você precisa abandonar pecados que o Senhor já te mostrou para abandonar. Você precisa deixar Jesus entrar nesses quartos escuros da sua alma, para que ali dentro ele possa limpar, curar, libertar você. Só assim vai poder esses entulhos serem tirados, sabe? Assim como, né, aquela árvore que está ali maltratada, não consegue dar fruto, assim às vezes está a nossa vida. A gente tem muitos quartos escuros que a gente não deixa Jesus nos curar, entrar para nos libertar. Tem pecados que a gente não está abandonando. Tem perdão de pessoas que a gente não liberou perdão para pessoas ainda. E aí a gente está como uma árvore que não está bebendo ali das águas do rio de Deus. A gente está com uma árvore num terreno muito sujo, espinhoso, ruim. A gente precisa deixar Jesus, o jardineiro, vir limpar, nos podar, tirar os espinhos, sabe? Para que a gente possa estar limpo para começar a frutificar. Né? O próprio Jesus, é ele quem dá exemplo dessa parábola, né? Que compara a nossa vida como uma árvore, como uma semente ali, né? Que brota para dar muito fruto. Então essa comparação, esse exemplo nem é meu, é do próprio Jesus. Então deixe Jesus te limpar, deixe Jesus entrar nesses lugares, sabe? Decida por isso. O primeiro passo é decidir. Nossa, eu não consigo. Eu sei, meu irmão, é difícil, mas você precisa decidir. Olha, eu não estou conseguindo, mas eu decido hoje. Jesus, e aí o que você faz depois de decidir? Peça para Jesus, Jesus, eu decido, eu não estou conseguindo liberar esse perdão, eu não estou conseguindo abandonar esse pecado, eu não estou tendo dificuldade, mas eu decido, Jesus, e a partir dessa decisão eu te peço, vem, Senhor, eu te dou liberdade para entrar nesse lugar, vem, me ajuda a liberar esse perdão, me cura, me liberta, me faz abandonar esses pecados, eu decido de verdade a não mais viver nesse pecado.
Tudo parte desse lugar de decisão e de entrega a Jesus. Ainda que hoje você não consiga, decida e entregue a Ele. Amém? Essa é uma quarta marca fundamental que o próprio Jesus vai dar. E assim mostrarão que são meus discípulos. O fato de nós darmos muito fruto. Vamos buscar essa marca juntos. É importante, é fundamental. E a quinta marca de um verdadeiro discípulo de Jesus é: um verdadeiro discípulo equipa outros e se multiplica, né? Olha só o que está escrito ali em Efésios, agora a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 13, vai dizer assim: foi ele, falando sobre o Espírito Santo, né, sobre Jesus, foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço na igreja, o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual ou a maturidade espiritual de Cristo Jesus. Olha só o que Paulo está falando aqui, que o Espírito Santo, ele veio com a intenção, de fato, ele nos deu dons à igreja, ao povo dele, para algo útil, para a edificação da igreja, a edificação mútua de uns dos outros, com o propósito, com o desejo que todos nós crescêssemos juntos até a maturidade espiritual de Cristo Jesus. Veja que isso é uma marca. A marca de um discípulo de Jesus é que ele entende, ele percebe que o Espírito Santo está dentro dele, que ele nasceu de novo, que ele recebeu dons e graça de Jesus para edificar os irmãos, para edificar outros. Você tem coisas que eu nunca vou ter, características e dons do Espírito que eu nunca vou ter. Sabe? Todos nós, né, assim como Paulo faz a comparação do corpo de Cristo, a orelha, outro a boca, outra a perna, outro é as mãos desse corpo, nós temos características e dons únicos que Deus nos entregou, nos confiou para que a gente usasse para benefício dos nossos irmãos. Então essa é uma marca do discípulo de Jesus. Ele edifica, ele equipa outros, ele se multiplica na vida de outros, né? Assim como Jesus nos disse para fazer, né? Ide e fazei discípulos de todas as nações. Então essa é uma marca. E como fazer isso, né? Como fazer isso, né? Poxa, eu não sei o meu propósito, está difícil de achar. Olha, uma primeira coisa que eu quero te dizer aqui, que a gente percebe na palavra de Deus, Deus não chama quem está parado, quem está fazendo nada, né? Não vai vir um anjo do céu, você lá fazendo nada no reino, não está envolvido com nada na igreja, no meio do povo de Deus, não está envolvido com nada relacionado ao reino, relacionado a serviço ao reino. Não vai vir um anjo do céu e te entregar uma cartinha, olha, isso aqui é que você tem que levantar amanhã e fazer. Não vai acontecer isso, meu irmão. Deus não chama quem está parado, Deus chama quem está fazendo algo já. Então, a primeira dica prática para você começar a ter essa marca de serviço, de se multiplicar em outros, de equipar a igreja de Deus, edificar outros, comece a servir. Comece a se envolver em coisas que você tem a oportunidade de se envolver para servir a outros. Olha aqui na PIB Curitiba, né? Não sei na sua igreja local, tenho certeza também que você vai ter essas oportunidades, mas aqui na PIB Curitiba também tem muitas oportunidades, tem infinitos ministérios. Olha, eu não consigo te falar de cabeça aqui nem 20, e tem mais de 100 ministérios nessa igreja que você pode se envolver, oportunidades de voluntariado que você pode começar a servir, sabe?
primeira coisa que aparecer, olha, eu acho, não precisa ter certeza, olha, eu acho que eu gosto disso aqui, eu acho que eu posso servir, eu acho que eu posso abençoar pessoas aqui. Vá lá, se envolva. Comece a se envolver e você vai ver que Deus vai começar a te usar ali, e ali Deus vai começar a te revelar. Ali Deus vai começar a te mostrar, opa, é por aqui, hein? É isso aqui que Deus... Não é isso aqui, é mais pra cá que Deus quer me usar. Deus vai começar a falar o seu coração, Deus vai começar a te mostrar. Tem tantos exemplos disso na Bíblia. Quando Deus chamou Gideão, ele estava lá, né, pisando o lagar ali escondido, malhando ali escondido, né, a lavoura, né, escondido para que não os midianitas não viessem e roubassem aquilo, mas ele estava trabalhando, ele estava tentando beneficiar, né, servindo ao povo, servindo a casa dele, ali fazendo o melhor dele. Deus chamou ele naquela situação. E a gente vai ver infinitos exemplos de pessoas na Bíblia que estavam ali servindo, estavam fazendo algo quando Deus veio e os visitou, os chamou, os deu um chamado mais claro no serviço que eles deviam fazer. Então a primeira dica prática é: se coloque à disposição do Senhor e comece a servir. Mais uma vez, né, ali no seu tempo de oração, comece a pedir, sabe, de forma sincera diante de Deus: Senhor, revela os dons que o Senhor tem para mim, eis-me aqui, eu me coloco à disposição. E não só nessas palavras, mas também comece, né, de forma prática, a se envolver no serviço que você pode ser útil à sua volta. Amém? Essa é uma quinta marca aqui também, né, core, fundamental ali dos discípulos de Jesus, do verdadeiro discípulo. Então, mergulhe nisso. Então, olha, para a gente encerrar aqui, nós temos uma marca que cobre todas essas, que está ali como basilar de todas essas demais marcas que a gente falou. Olha só, a primeira marca, né? Só para a gente recapitular. Primeira marca: um verdadeiro discípulo está alicerçado na palavra de Deus. Dicas práticas: leia diariamente a palavra de Deus, medite nela e peça o Espírito Santo para abrir o seu entendimento para entender e que capacite você para praticar. Segunda marca: um verdadeiro discípulo se submete plenamente ao senhorio de Cristo. Dicas práticas: decida, toma a decisão de entregar toda a sua vida, todas as áreas da sua vida ao senhorio de Jesus. Busque essa entrega de forma sincera e honesta todos os dias no seu tempo de oração. Busque todos os dias se submeter debaixo da boa mão do Senhor. Terceira marca: um verdadeiro discípulo anda em amor. Dicas práticas: busque isso, busque se encher do amor de Deus de forma sincera e intensa nos seus devocionais, no seu tempo a sós com Deus. Peça a Deus que encha ele desse amor e procure com ousadia e intrepidez no seu dia a dia, a partir desse constrangimento do grande amor de Jesus por você, a pregar o evangelho, a ter ações de amor pelas pessoas à sua volta. Quarta marca: um verdadeiro discípulo dá muito fruto. Dicas práticas: se esvazie de si mesmo e se encha do Espírito Santo para poder dar os frutos do Espírito. Como? Disciplinas espirituais, oração, leitura da palavra, jejum. Outra dica prática importante e fundamental para ter essa marca: libere perdão, abandone pecados, deixe Jesus entrar nos quartos escuros da sua alma para te libertar e curar. Decida isso e entregue isso a Jesus a partir da sua decisão. Quinta marca: um verdadeiro discípulo equipa outros e se multiplica. E as dicas práticas que nós acabamos de falar: se coloque à disposição e comece a servir, que se envolva. E peça sinceramente e intensamente, no seu tempo com Deus, que Ele desperte no seu coração, te dê visão daquilo que Ele quer que você faça e desperte em você esses dons espirituais. E por fim, uma marca de todo discípulo que é basilar, é um fundamento de todas essas 5 marcas que a gente falou. É uma marca que está escrito lá em João 14:15, que diz assim, olha... se me amais, Jesus dizendo, se vocês me amam, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, a marca basilar disso tudo é a obediência.
porque isso tudo são mandamentos, são chamamentos de Jesus, imperativos para que a gente viva, pratique isso na nossa vida. Então, todas as marcas de um verdadeiro discípulo dependem da marca de obediência. Isso, né, quote aqui, né, abre aspas para o autor daquele livro que eu falei no início, O Tipo Certo, de Edmund Chan, é ele que vai falar essa frase, ó, todas as marcas de um verdadeiro discípulo dependem da marca da obediência. Lembra que eu falei aqui dessa questão da decisão? Todas as marcas, eu em algum momento acabei tocando nessa parte, olha, você precisa decidir. E essa decisão tá muito ligado, muito colado justamente na questão da obediência. É você, Senhor, eu vou obedecer, eu decido por obedecer isso. Vem, Senhor, me capacita a obedecer. Eu entrego a minha vida aqui ao Senhor, eu entrego essa área, eu entrego essa situação ao Senhor. Eu decido entregar, eu decido obedecer. É a partir desse ponto de start inicial, essa marca, né? Todas essas marcas dependem da marca da obediência. Então, querido, guarde no seu coração isso. Guarde no coração essas 5 marcas que Jesus nos diz. Nós precisamos ter isso para viver o Evangelho, para ser verdadeiros discípulos de Jesus, para ser verdadeiramente filhos que fazem parte desse reino e não estão aqui fazendo parte de outros reinos, de outras coisas, mas estão primordialmente, fundamentalmente inseridos no reino de Deus. Amém? Então, a partir desse tempo aqui, a partir do que a gente estudou, eu queria que você orasse aí no seu lugar. Sabe, vamos aqui juntos, abrir o nosso coração para o Senhor, ter um tempinho de oração para a gente estar colocando diante de Deus essas 5 marcas e procurando praticar, viver essas 5 marcas, que é só a partir da prática, da vivência, que isso vai ter valor, né? O conhecimento por si só não transforma a nossa vida, mas a prática desse conhecimento, que é a verdade, que é a palavra de Deus, aí sim, isso muda tudo na nossa vida. Vamos orar então? Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é a verdade, Senhor. Como o Senhor disse, Jesus, em João 17, vem, Senhor, santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade, ó Deus. Pai, visita-nos hoje, onde quer que os meus irmãos estejam, quem está vendo aqui agora, quem está assistindo depois, essa mensagem, esse estudo sobre as 5 marcas de quem é teu discípulo, Jesus. Senhor, leva-nos a um lugar de entender verdadeiramente a tua palavra e principalmente de praticar essas verdades que o Senhor nos revelou aqui, Senhor Jesus. Sim, Pai, faz assim na nossa vida, nós te pedimos. Mais do que desejar isso na nossa vida, nós decidimos, nós te convidamos, Jesus, nós te pedimos, vem, nos capacita, Jesus, a viver as verdades da tua palavra. Para que assim, Senhor, o mundo conheça que Tu és Senhor, que Tu és Salvador, que Tu és o único e verdadeiro Deus, que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Ah, Deus, faz assim, que o mundo Te conheça através de nós. Para a Tua glória, Pai, no nome de Jesus nós Te pedimos. Amém e amém. Querido, receba essa palavra no seu coração, deixe ela cair em uma terra fértil no seu coração para que ela cresça e dê resultados, dos frutos, sabe? Deixe essa palavra entrar no seu coração de verdade, porque isso muda tudo na nossa vida. Amém? Esse foi mais uma Escola Bíblica Online. Obrigado pela sua companhia aqui. Lembrando que você tem toda a liberdade aqui de entrar no YouTube da PIB Curitiba e compartilhar esse link e o link de muitas outras aí, mensagens, vídeos com estudos da palavra com quem você ama. Então fique à vontade, Deus abençoe a sua vida e até a próxima Escola Bíblica Online.